Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Continuamos com este novo tema, este tema que fala sobre como nos preparar para quando Jesus voltar. Como devemos de nós, hoje, começar a preparar-nos. Continuamos a contar por isso com a presença da pastora Milu, que nos vai ajudar a ler e a compreender melhor aquilo que a Bíblia nos ensina sobre este tema. Pastora Milu, muito bem-vinda. Olá Rita, obrigada mais uma vez, é bom estar convosco e vamos estudar a Palavra do Senhor. E vamos já começar, com o nosso sumário. Hoje nós vamos tentar responder a esta pergunta: como é que teve início o grande conflito? Será que a Bíblia nos fala disso? Será que a Bíblia nos ensina? Vamos abrir o livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel podemos ver no capítulo 28, do versículo 14 ao versículo 15, aquilo que a Bíblia nos diz sobre o início deste conflito. Diz-nos: Tu eras querubim da guarda ungido, eu te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde um dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. É uma introdução muito interessante, não é? Pastora Milu, nós podemos olhar e ver que este era um ser amoroso, amado, e que de repente se encontrou iniquidade nele. Como é que é possível isto acontecer? Sabes, Rita, o grande desafio, e como alguém escreveu, tentar explicar, portanto, como é que surge o pecado, é quase, no fundo, tentar buscar a explicação para o pecado. E a coisa que é explicada, normalmente, é no sentido de poder existir, ou seja, no sentido de poder consentir que isso possa existir. Como diz a palavra do Senhor e diz em Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 7, isto é o chamado mistério da iniquidade. Exato. Ou seja, nós não conseguimos compreendê-lo na totalidade. Não conseguimos justificá-lo de todo, mas podemos minimamente entender pelo menos aquilo que a revelação tenta transcrever através da palavra de Deus. Onde é que teve esse início? E como tu dizias, é um ser criado, portanto, Lúcifer, na altura, que é chamado o anjo de luz, e é chamado o anjo de luz não é por acaso, Exato. É porque ele tinha uma posição acima de todos os anjos, de estar ali mesmo junto de Deus, portanto, ele era um querubim, como tu falaste, como o versículo diz. Exato. É aquele que está assistindo, que está mesmo ao lado de Deus. Aliás, a luz que ele refletia da sua própria vida era o reflexo da luz de Deus. Claro. Portanto, ele emitia a luz de Deus, do Deus Criador. E porque isto surgiu, nós não sabemos, mas que surgiu, e por isso está escrito na palavra de Deus. Quando dizes, por exemplo, nesse versículo de Ezequiel, mas também há um versículo em Isaías que é muito interessante e que nos ajuda a compreender o que é que aconteceu com este ser criado, no capítulo 14 e nos versículos 13 e 14, quando diz: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Repara os termos que aqui são usados do que existia no coração deste ser criado. Como é que isso surgiu? Eu digo mais uma vez, a gente não sabe explicar. Mas o que acabou por acontecer, no fundo, neste livre-arbítrio que todos aqueles que são criados por Deus têm, de fazer as suas escolhas, e com certeza que Deus, sendo um Deus amoroso, queria que todos o servissem por vontade, por desejo pessoal, não por imposição, daí claro. Ter sido criado o livre-arbítrio, portanto, Exato. Para todos escolhermos. Mas o que é verdade é que em determinada altura, no coração deste ser criado, começa a surgir estes termos: eu subirei, eu serei semelhante, eu irei, eu ficarei acima de... Não sei como é que é possível compreender. Vou-te dar este exemplo. Como é que alguma vez um relógio desejará ser o relojoeiro? Exato. Ok? Como é que aquele que foi criado, que deveria de emitir em todos os momentos gratidão exatamente ao seu Criador e espírito de gratidão constante e de reconhecimento e de serviço por ter vindo à existência por aquele que o criou, mas o que é verdade é que foi isto que aconteceu, ou seja, um ser criado que estava ali mesmo do lado de Deus começa a desejar ser não alguém submisso a Deus, mas alguém igual ou superior ao próprio Deus. Até porque quando falamos em submisso, não falamos no submisso desta terra, falamos num submisso que tem como objetivo valorizar, cada ser criado era valorizado e era tido em conta e era amado, por isso não havia motivo para
quando nós olhamos, não existe um motivo para este sentimento. Sem dúvida, e aliás é muito justa essa referência que fazes, esta questão de submissão, de temor a Deus. Repara, mesmo a palavra temor não quer dizer termos medo de Deus. Exatamente. Todos foram criados, e repara, Rita, foram criados para felicidade. Felicidade completa a todos os níveis. E se hoje nós estamos vivendo um grande conflito e nos estamos preparando para a segunda volta de Jesus, não era isto que o Senhor tinha idealizado desde sempre. Claro. Ou seja, o objetivo da criação de Deus, desde os anjos até à raça humana, era nós podermos viver dias eternos de felicidade, sem nenhum stop, sem nenhuma pausa, sem nenhum problema, que foi isto que foi a queda e que foi o insurgimento do pecado, portanto, no coração deste primeiro ser criado e depois quando passa aqui para a Terra, que depois veremos ao longo desta semana. E, portanto, esta submissão e este temor ao Senhor não era de todo algo de humilhante, algo de servil, não é? Poderemos dizer assim. Era um privilégio, era uma alegria que todos os seres criados tinham de poder participar de uma felicidade que o próprio Deus criou e idealizou tanto para os seres criados celestiais como a própria humanidade, que era esse o seu objetivo, mas a razão, e infelizmente surgiu isto no coração deste ser criado, que não só acabou por ficar apenas para ele este ressentimento ou esta mancha que acabou por trazer as consequências daquilo que nós hoje vivemos, mas ele acabou por influenciar muitos dos anjos criados também a tomar a mesma opção e a fazer a mesma escolha. E, portanto, há esta chamada que é a queda de um ser perfeito. Como explicar o surgimento do mal? Não conseguimos. Não conseguimos compreender na sua totalidade. Temos que recordar mais uma vez, como diz a palavra do Senhor, que é esse chamado o ministério da iniquidade, portanto, esse mistério da iniquidade que surge e fazer face a ele. E por isso é que nós temos a palavra de Deus e por isso é que nós temos orientações que vêm da parte do Senhor, que nos ajudam, que nos inspiram, que nos alertam, que nos fazem conhecer aquilo que a priori é desconhecido para o ser humano, de alguém que, porque se insurgiu contra Deus, e agora repara, Rita, este insurgimento passa por ser não só depois contra o Criador, mas depois também contra as criaturas criadas. Era o que eu ia dizer, porque este sentimento vai crescendo, não é? Começa com esta dúvida, Exatamente. Começa com esta vontade, que esta vontade, até quando se apercebe que não é verdadeira, não é? Começa a fazer um tal conflito que faz um boom, que faz um ódio que nascer. É aí que nasce o ódio, que nasce os sentimentos maus, não é? Sem dúvida. E nós veremos isso, ou seja, é no momento em que há esta liberdade de escolha. Repara, nós poderíamos perguntar, mas porquê é que Deus, sendo Deus, não eliminou logo este ser criado, não é? Visto que foi Ele que o criou, e Ele, percebendo que Ele estava a insurgir contra o próprio Deus, poderia ter exterminado logo nessa altura. E repara, Rita, mesmo aqui nós vemos este grande amor e esta benevolência da parte de Deus. Ou seja, seria necessário tempo e será necessário tempo para que as obras que este ser que se revoltou contra Deus e contra aqueles que Ele criou seja manifesto. Ou seja, imagina que Deus, nessa altura, tinha logo exterminado o inimigo, e o que fazer com a dúvida? E o que fazer com algumas perguntas que pudessem surgir no coração de outros anjos que haviam sido criados, da humanidade que eventualmente pudesse vir à existência? O que fazer com essas dúvidas? Afinal, será que aquele que foi morto tinha razão? Exatamente. Deus realmente é um Deus rigoroso? Deus realmente quer destruir-nos? Realmente era melhor que fosse Ele? Então Deus permite que o tempo vá se desenrolando com alguns desafios, mas para compreendermos se calhar algumas coisas. Acima de tudo, com muita esperança, porque isso é a parte mais importante. Apesar dos desafios irem aparecendo, Deus tem um plano de esperança e de amor para cada um. Exatamente. Vamos, já com aquilo que já estudámos, aplicar. Vamos ver o que é que nós já podemos fazer com esta informação. Ainda estamos no princípio, mas o que é que eu hoje, depois de ver estas palavras de Deus, o que é que eu posso fazer para aplicar? Então, o que nós podemos compreender é que temos exatamente o mesmo privilégio que tiveram estes seres criados e que têm estes seres criados desde sempre, ou seja, o chamado livre-arbítrio. O que é que nós estamos a fazer com as nossas escolhas? O que é que estamos a escolher? Será que estamos a perceber que todo e qualquer atitude e ação que nós fazemos está a contribuir para decidirmos mais para perto de Jesus ou então contra Jesus? Então, o desafio é escolher e escolher bem no nosso livre-arbítrio. Sem dúvida nenhuma que está a pensar nesta escolha e acredito que quer escolher o melhor. E o melhor é com Jesus.
queremos continuar juntos a desvendar aquilo que o Senhor tem para nós, porque o que o Senhor tem para nós é bom. Contamos consigo na próxima aula da nossa Escola Bíblica. Até lá!